Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que a vida e a paz de Jesus esteja contigo, com a tua família. Nossa gratidão, em nome de Cristo, por você estar participando conosco do programa Boletim Missionário da Junta de Missões na TV Viva a Promessa. Nós temos a grande alegria, grande satisfação, honra de estar recebendo neste programa os nossos amigos, irmãos em Cristo, pastor Amadilson e missionária Maristela. Eles servem a Jesus no campo missionário do Chile, na IAP Nascimento, ao sul do país, e a quem nós, neste momento, damos as boas-vindas. Pastor Amadilson, Estela, sejam muito bem-vindos à saudação de vocês ao programa Boletim Missionário na TV Viva a Promessa, Boletim Missionário da Junta de Missões. Muito obrigado, companheiro, amigo de ministério, pastor João Leonardo. Um agrado, uma alegria estar participando desse boletim missionário. Que seja uma grande bênção, que possa servir de edificação para todos que vão estar assistindo. Amém. Eu agradeço também a participação. Agradeço o convite e para nós também é um momento especial participar com vocês. Um abraço grande para todos os nossos amigos e irmãos do Brasil. Que maravilha. Queridos irmãos e amigos, é uma grande satisfação, uma bênção de Deus estarmos juntos. Nosso objetivo é, de fato, celebrarmos ao Senhor, adorarmos a Ele, compartilharmos as notícias do campo missionário e, no nome de Cristo, com muito temor e tremor diante do Senhor, estarmos desafiando você, a igreja, para estarem participando com a gente cada vez mais intensamente do cumprimento da grande comissão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos iniciar este momento muito especial com o pastor Amadilson, missionária Maristela, que estão no Chile, na IAP Nascimento, e para isso eu quero deixá-los à vontade nesse momento para compartilhar com os nossos amigos e irmãos um pouco do chamado missionário de vocês para o Chile. Pastor Amadilson, para aqueles que não sabem, ele serviu a Jesus na Junta de Missões no período anterior ao seu chamado para o Chile. Então, um homem que tem, de fato, uma história com o Evangelho e com o ministério. De igual forma, sua esposa, missionária Maristela. Então, por favor, compartilhe conosco como foi esse movimento espiritual do chamado para o Chile, Nascimento, e em que momento, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais da história de vocês. Por gentileza. Muito bem, obrigado, companheirão. É sempre uma alegria. Bom, vamos aqui procurar ser objetivos. Eu penso que esse chamado ele teve dois movimentos, né? Esse chamado foi feito em dois movimentos, para não simplificar tanto, mas a grande verdade é essa. E quais foram esses movimentos? Quando eu nasci e quando minha esposa nasceu. E eu penso que nesses dois movimentos, Deus, obviamente, já tinha em seus desígnios, em seus propósitos sublimes, direcionar a nossa vida para o cumprimento e a realização dessa grande tarefa. Então, eu posso dizer que nasci num berço cristão, vivi dois momentos no ministério, um entre 86 e 97 e outro entre 2012 e 2019, como você comentou. E nesses dois períodos, minha esposa sempre presente, sempre caminhando juntos. Então, são movimentos importantes porque se já estava naturalmente no de Deus que estabelecêssemos essa conexão missionária, espiritual, né, com Ele, hoje estamos aqui como fruto desse movimento. Bom, no que toca a mim,
sempre em contato com o Evangelho, desde pequeno, famílias cristãs, famílias de pastores, isso foi nos dando ainda mais certezas de que o Senhor, de fato, teria algo para nós. Da minha parte, vou deixar aqui para a pastorcita missionária falar, porque ela também tem uma história interessante com relação a esse chamado, a esse propósito para a realização da grande comissão, da missão de Deus nessa terra. Perfeito. Missionária Maristela, na tua palavra, já compartilha também com a gente como foi o processo de adaptação, né? Vocês saem do Brasil, sobretudo num contexto ali já de pré-pandemia, vamos dizer assim, né? E aí, lógico, uma mudança bastante significativa. Compartilhe com a gente na tua palavra para que a gente se sinta também desafiados, né, a cada momento para o cumprimento dessa missão. Por gentileza. Sim, o Amadilson comenta a respeito de um chamado que começa quando nós nascemos. Na verdade, o meu começou antes de eu nascer, porque eu sou fruto de uma promessa de Deus. Minha mãe não podia mais ter filhos quando eu nasci, e quando ela se entregou a Jesus, ela fez um pedido, porque ela dizia a Jesus que ela queria ter uma filha e que ela faria todo o possível que estivesse na responsabilidade dela de criar essa filha para servir ao Senhor por toda a vida. E foi o que ela fez. E o Senhor, na semana seguinte, permitiu que ela engravidasse. E ela não tinha mais os órgãos reprodutivos. Foi realmente um milagre. Então, para mim, esse chamado começa lá, a partir desse compromisso que a minha mãe faz com Deus, né, a respeito da minha vida. E no segundo momento é quando a gente tem essa chamada de Jesus também para servir numa missão transcultural, porque nós tínhamos essa certeza no nosso coração, que era isso que o Senhor queria. Então isso já acontece por volta de 2011, e aí Deus vem preparando o nosso coração para isso, vem preparando a nossa vida também para isso, né? Para que hoje eu acredito que possamos cumprir essa missão, esse chamado onde nós estamos, que é o Chile, mas a gente sabe que o Senhor já tinha isso para nós há algum tempo. Amém. E em relação aos nossos desafios, principalmente quando nós chegamos, a gente chega, na verdade, com uma grande expectativa, né? E aí, numa missão transcultural, você precisa fazer a primeira adaptação, que eu acredito, né, que eu penso que seja a primeira, é você baixar suas expectativas, ou seja, não baixá-las, mas alinhá-las à realidade. Porque cada país, cada cultura, cada missão tem uma realidade, um perfil. E às vezes a gente vem com expectativas muito altas, principalmente quando a gente sai do Brasil, que a gente vive aí um movimento bem diferente das igrejas fora do Brasil. Então a gente chega com essa expectativa e precisa alinhar isso, né, de primeira. E quando a gente chegou, a gente teve essa surpresa, porque nós chegamos e menos de um mês a gente já estava literalmente fechados, né? Literalmente, como dizemos, dentro da nossa casa, sem poder fazer absolutamente nada presencialmente. Fizemos tudo por plataforma virtual. Esse foi o primeiro desafio, e eu brincava, na verdade, como a Dilce dizia assim, se nós passarmos por esse teste de estarmos 24 horas, vários meses juntos dentro de casa, e a gente passar nesse teste, a gente fica até o fim da vida. E a gente conseguiu. Então, o nosso primeiro desafio foi esse, né? Conviver com a situação, conviver com a realidade da pandemia. Mas eu acredito que, como tudo na vida e como seres humanos, nós somos adaptáveis, né? E com a presença de Deus, com a ajuda de Deus, a gente vai superando esses desafios, porque hoje pode ser a pandemia, amanhã são outros desafios. A gente precisa estar disposto e disponível para essa ação de Deus em nós. Que maravilha. Meu irmão, meu amigo, vocês que nos dão a honra de participar do Boletim Missionário da Junta de Missões na TV Viva a Promessa. São nossos irmãos, servos de Cristo,
Um homem e uma mulher que se submeteram ao senhorio de Cristo no sentido de cumprirem a missão fora da nação brasileira. Pastor Amadilson, missionária Maristela, por gentileza, de maneira bem objetiva, vocês estão na cidade de Nascimento, ao sul do Chile. São líderes e responsáveis por esta igreja. Mas, por favor, para aqueles nossos amigos, amigas, irmãos que ainda não pararam para fazer um voo panorâmico sobre as IAPs do Chile, por gentileza, fale para nós, faça um voo panorâmico sobre as nossas IAPs, os grupos que temos nessa nação, por gentileza, para que a gente possa também ter essa noção. Claro, a gente está, obviamente, aqui no centro-sul, digamos, né? No centro-sul do Chile, e o desafio, na verdade, é um desafio bastante grande, porque o Chile passa por um processo de transição política e também sofre os impactos econômicos em função de problemas globais, como guerras, etc. Então, como responsáveis por esta igreja, essa comunidade, a gente sente de fato que isso tem afetado de alguma maneira as famílias, as pessoas, né? Considerando o evangelho aqui no Chile como um todo, antes de entrar especificamente nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, o Chile nos últimos anos tem tido um bom crescimento, digamos, de evangélicos, né? É um país que tem aí em volta de 19 milhões de pessoas, onde 17, 18% são considerados evangélicos. E, além disso, em todo o território nacional, com relação a últimos dados estatísticos, constam como que quase 4 mil instituições religiosas, ou quase 4 mil igrejas, né, espalhadas naturalmente por 240 comunas, ou 240 municípios, digamos. Então, é considerado, sim, um bom crescimento, mas com grandes desafios, porque o Chile pode ser considerado já um país secularizado, um país em alguns setores pós-cristão, né? E a gente acaba, naturalmente, sendo beneficiado, por um lado, mas também tendo que interpretar bem todos esses movimentos, esse status, né, socioeconômico que vive o Chile. Nós estamos em Nascimento, digamos que Nascimento é a igreja mãe, desde quando foi fundada, já faz mais de 50 anos, creio que 54 anos, e é onde a gente, então, estabelece a nossa base, a nossa missão. Mas também nós temos igreja em Santiago, lá na capital, temos um pastor que conduz esse rebanho, temos também uma outra igreja que está em Curanilaui, que é bem próximo ali, está na costa, né? Na costa do Pacífico, ali na região próxima a Concepción, e temos aqui ao lado, a uns 40 quilômetros, um pouco menos, Santa Fé. Então, todo o Chile é constituído basicamente de 4 igrejas, né? E hoje nós temos trabalhado muito com grupos pequenos. Então, tem grupos pequenos também espalhados, não só em Nascimento, em Santiago, Curanilaui e Santa Fé, mas também temos grupos em outras partes no Chile, né? Então, num panorama bastante objetivo, é assim que nós estamos constituídos aqui no Chile, com grande potencial, obviamente. Cada igreja tem sua peculiaridade, tem seu perfil, tem sua história, mas o que a gente percebe hoje claramente, sabendo que é o Espírito Santo que dá esse crescimento, a gente pode dizer que temos desafios, mas temos grandes possibilidades de expansão aqui no Chile. Graças a Deus. Missionária Maristela, você comentou anteriormente das expectativas, né, quando se chega num campo transcultural, um campo missionário fora do país. E na palavra do pastor Amadilson, ele inclusive já citou movimentos estratégicos
na atuação missionária, citando os pequenos grupos. Nesse período em que a gente já começa a vislumbrar, né, o pós-pandemia, vocês já voltaram a se reunir presencialmente, a despeito, né, de todos os desafios, lógico, mas como tem sido essa atuação missionária com a igreja? Fala para nós, por favor, o envolvimento dos irmãos, a participação, assim, as bases missionárias, né, que vocês têm estabelecido aí, a partir, sobretudo, dessa fala do pastor Amadilson, ele citando os pequenos grupos. Para nós, na Junta de Missões, essa, de fato, é uma pilastra importantíssima, até porque tem base bíblica, né? O Senhor é aquele que fez discípulos, né? Formou seguidores para que eles pudessem fazer outros discípulos. Como tem sido essa dinâmica na Igreja de Nascimento com os nossos amados irmãos em Cristo Jesus? Bom, a gente precisa considerar, em primeiro lugar, pastor João, que aqui a nossa missão ela tem uma mescla, né? Uma missão de revitalização e também uma missão de crescimento. A gente busca isso. Então, desde o início, nós sempre trabalhamos muito juntos com os líderes, com toda a igreja, né? A igreja sempre é informada de tudo, a gente procura fazer esse ministério com muita transparência em todos os sentidos, todas as áreas, e de início nós sentamos e estabelecemos um plano ministerial para a igreja, né? E esse plano tem etapas, e então a gente acabou trabalhando esse plano já na etapa 1, que seria, né, ainda em meio à pandemia, e agora a gente é possível dar um pouco mais de movimento a tudo isso por conta de estarmos voltando a realizar os encontros, as reuniões, os cultos presenciais. E a gente tem trabalhado muito a mentalidade da igreja no sentido do evangelismo, no sentido do crescimento e no sentido do fortalecimento dos grupos pequenos, porque a nossa igreja ela é uma igreja formada por grupos pequenos, né, aqui. Então isso vem sendo fortalecido e a gente percebe no dia a dia e na vivência e no andamento, né, de tudo que está planejado com a igreja, que isso vem dando bastante resultado. A gente sabe, é um trabalho de formiguinha, né, que a gente fala, é um trabalho lento. Se você for muito ansioso, você desiste fácil. Você tem que ter muita paciência e confiar muito, ter muita convicção do que realmente Deus coloca no coração e tem para a igreja, né? Isso é compartilhado, isso é comunicado. Então, eu acredito que a gente consegue o apoio de todos justamente porque, para nós, para mim, para o Amadilson, a gente sempre busca muito a orientação de Deus nas estratégias. Não é fácil, porque é toda uma cultura, e mesmo que pareça uma cultura muito próxima da nossa, mas é muito distinta, muito diferente. E como eles dizem aqui, né, eles têm a sua idiosincrásia, ou seja, existe essa maneira chilena de viver, a cultura, né, do chileno, e a gente precisa compreender bem isso para caminhar bem juntos. Então, a gente tem trabalhado muito essa questão da mentalidade, né, e da revitalização, e da busca pelo Senhor, da oração, das disciplinas espirituais, tudo isso a gente tem trabalhado fortemente, os estudos a partir dos grupos pequenos, a busca por pessoas novas, né, pessoas que estão próximas a você ou a eles que possam participar. A gente tem feito encontros de mulheres porque, na verdade, a nossa igreja é composta por um grande número de mulheres, né? Não podemos dizer que é a força da igreja, porque eu acho que a força da igreja são as famílias, mas as mulheres têm um papel importante nisso, né? Então a gente tem trabalhado forte com elas também, fazemos os encontros. A gente teve um último agora, no dia 10, que a gente conseguiu levar
15 pessoas absolutamente novas, ou seja, assim, de amigas, né, de pessoas próximas que foram no encontro. E isso parece um número pequeno quando você está num contexto como o Brasil, mas aqui para a nossa igreja, para a nossa cidade, para esse movimento e essa etapa do trabalho, é um número muito significativo. A gente tem trabalhado também algumas ações com instituições fora da igreja, para que a igreja também comece a ser mais conhecida na comunidade. A gente tem estabelecido muitos contatos em todo o Chile. Então, a gente tem, de alguma forma, aumentado ampliado, né, essa atuação, porque a gente busca esse resultado de crescimento, né? Então, a gente já tem trabalhos funcionando nesse sistema de formiguinha em vários lugares, né? Aqui mais próximos de Nascimento. Que bênção, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, amigos, nós estamos no boletim missionário da Junta de Missões na TV Viva a Promessa. Temos a honra, a alegria de estarmos conversando com o pastor Amadilson e sua esposa missionária Maristela. Prezados, o tempo conspira contra nós. Nós já estamos caminhando para o final, mas é importantíssimo a gente concluir recebendo de vocês aquela palavra de ânimo, de esperança, de fé. Né? Eu deixo agora como essa última palavra esta oportunidade para que os nossos irmãos e amigos que participam do Boletim Missionário, nesta primeira fase, né, porque nós teremos, com a permissão de Deus, outras fases do programa, mas para esse momento eu peço a gentileza de vocês, então, deixarem esse recado de Deus a partir do coração e da vida, né, que vocês têm dedicado a Ele em Nascimento Chile. Por gentileza. Eu acredito que a oração, a intercessão, o apoio de cada irmão, de cada irmã, das famílias, né, é fundamental. Nós temos sido muito abençoados por algumas famílias, alguns movimentos no Brasil, através de oração, principalmente, né? Temos tido esse apoio estratégico fundamental da Junta de Missões e sua equipe, de alguns colegas que são colaboradores também, que estão no entorno da Junta de Missões. E aqui no Chile a gente não pode deixar de dizer que o apoio da liderança local, dos jovens, também da diretoria nacional, que a gente fala, né, diretório nacional, tem sido um apoio fundamental para que a gente possa dar essa continuidade. Então, a gente quer incentivar a cada irmão e a cada irmã a apoiar as iniciativas missionárias, né, de norte ao sul desse hemisfério, né, desse planeta Terra, onde existe o desafio macro, mas também existem os desafios microculturais, onde quando você chega no Chile, mas aí você vai para uma cidade como Nascimento, e aí você vai entendendo todos os movimentos micro que acontecem na cidade. Isso tem muito a ver com as experiências bíblicas, né? Principalmente do grande missionário apóstolo Paulo. Então, a gente agradece pelo apoio de vocês, muitos já têm orado, já têm compartilhado também esses nossos desafios aí no Brasil, e é sempre uma honra receber, né, sempre uma palavra de motivação, de oração, receber uma mensagem super fundamental para a gente também. Então, nossa palavra aqui de profundo agradecimento e de motivação para que cada um de vocês possa ser um missionário na prática, um missionário na tua casa, um missionário na sua vizinhança, um missionário no seu bairro, na sua cidade, e por que não dizer, colocar-se disponível para que possa ser um missionário através de uma movimentação de Deus em algum outro país, que também isso é válido e é bíblico. Essa é a minha palavra, minha motivação e o meu desejo diante do Senhor. Missionária Maristela, a tua palavra. Eu complementaria, né, essa fala do Amadilson, porque eu penso
que nós precisamos fazer um apelo, sabe? A missão, ela precisa de pessoas, né? E ela é grande. E o campo é grande também, né? Existem muitos lugares que precisam de missionários, pessoas que estejam dispostas a servir ao Senhor com a vida, porque é isso que a gente faz quando a gente gente entrega toda a nossa vida a uma missão, mas o principal é você cultivar uma coisa chamada perseverança. E aí eu me aproprio da palavra de Deus, né, e da carta aos Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses 3 e 5, onde a gente vê esse apelo sendo feito, né, que Paulo diz que o Senhor, ele conduz os corações a Deus, né, e que a gente também persiga essa perseverança de Cristo. Não é fácil, a gente tem que ter convicção, a gente tem que ter vida de oração, vida devocional, e a gente tem que querer conhecer esse Deus maravilhoso que cuida da gente. Então, a minha palavra vai nesse sentido de apelo. Eu sei que existem muitas pessoas que têm no coração esse desejo de servir, e também que já até ouviu essa chamada de Deus, né? Então, persevere, se prepare, e se coloque diante de Deus, porque Ele pode abrir os caminhos, Ele pode fazer aquilo que nós jamais imaginamos que Ele possa fazer, e a gente deixa de viver aquela vida temerosa de que, será que se eu tomar essa decisão, vai ser a melhor decisão? Então, se você está convicto, se você ouviu a voz do Senhor te chamando, se isso é uma coisa real para você, e a tua vida está posta em Deus, você tem esse relacionamento com Ele, confia e ouve essa chamada, porque o mundo precisa. Tá? Precisa no Brasil, precisa no Chile, precisa em todos os lugares. Então, o mundo precisa de pessoas dispostas a levar essa novidade do Evangelho em qualquer lugar. Muito bem. Queridos, uma grande alegria, uma satisfação enorme ter participado com vocês desse boletim missionário. Nosso abraço aos nossos irmãos, toda a liderança da IAP no Chile. Fiquem na paz, na graça de Cristo, e que o Senhor, nosso Deus, Santo Espírito, esteja lhes conduzindo em todos os momentos. Fiquem na paz, nosso abraço, saludos. E até a próxima oportunidade, no nome de Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Grande abraço. Meus irmãos, irmãs, amigos, agradecidos a Deus por esse momento e agradecidos a vocês por estarem participando conosco neste canal, neste programa, Boletim Missionário, eu lhes convido, vamos ao momento do desafio missionário. O encontro de Jesus com o gerente-geral de arrecadações da cidade de Jericó, chamado Zaqueu. Esse encontro se deu quando Jesus e sua equipe missionária seguiam para Jerusalém. Ao passarem pela cidade de Jericó, lá estava Zaqueu, em cima de uma figueira brava, esperando para ver Jesus. O texto bíblico nos diz: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Neste versículo, encontramos mensagens fortíssimas sobre esse encontro transformador de Jesus com Zaqueu. Jesus, chegando àquele lugar, vê Zaqueu, alcança a vida do homem de uma forma gloriosa, marca a presença, deixa claro que o homem importa, que sua vida é preciosa. Jesus se volta especialmente para Zaqueu, dispensando-lhe tempo, atenção, cuidado. Em seguida, Jesus, de forma amorosa, chama o homem pelo nome. Isso é tremendo. Jesus sabe quem é o chefe corrupto dos coletores de impostos. Jesus tem conhecimento sobre a vida dele.
o que faz, como se comporta, qual a sua história em Jericó. No entanto, ao chamá-lo pelo nome, Jesus está indo além, está enviando-lhe uma mensagem que vai se aproximar dele e transformar completamente a sua vida e a sua história. E foi em algum momento desse encontro que Zaqueu é tocado extraordinariamente pela maravilhosa graça de Jesus e, numa atitude de fé, declara seu arrependimento, conversão e transformação, lançando-se aos pés do Salvador. Versículo 8 traz a declaração de fé e a confissão de Zaqueu. Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Que coisa gloriosa, que atitude revolucionária na vida do Zaqueu, que decisão tremenda. Creia, toda transformação verdadeira, plena, completa, desemboca em atitudes revolucionárias e concreta na vida das pessoas. Com Zaqueu aconteceu exatamente isso. Sua história mudou, sua visão mudou, seus sonhos, objetivos, alvos, prioridades foram completamente alterados para melhor. Zaqueu passou a seguir Jesus de perto, passou a enxergar o mundo a partir das lentes espirituais de Cristo. Descobriu que sua vida tinha propósitos, decidiu viver a vida com uma missão. Jesus faz tudo novo, Ele faz milagres, Ele faz o impossível. Eu quero, em nome de Cristo, desafiá-lo neste momento. Faça parte da equipe de Jesus, se envolva com a missão do nosso Senhor. Você ainda não o reconhece como Jesus, como Salvador e Senhor da tua vida? Aceite-o agora, confesse o seu senhorio neste momento, se declare ao Senhor e viva com propósito, participando da missão do nosso Deus. A propósito, participe com a Junta de Missões na proclamação do Evangelho da Salvação e da manutenção dos projetos missionários no exterior. Faça a tua oferta. Você está realmente sendo comissionado para fazer parte desta grande comissão dada pelo nosso Cristo, pelo nosso Salvador. Você também, ao orar por missões e pelos campos missionários, esteja, por favor, apresentando os países e os cristãos perseguidos da Janela 1040. Acompanhe nas lições bíblicas e participe conosco das intercessões. Que a vida e a paz de Jesus seja sobre você.